Então, vamos lá, gente. Na página 222, que prestou bastante atenção aqui nos slides, eu vou colocar aqui para vocês verem também, que lá no comecinho eu falei sobre as capitanias hereditárias, aí no começo da atividade, foi? Então, eu falei sobre as capitanias hereditárias e que foi lá no início da colonização e de que modo Portugal dividiu as terras brasileiras. Ela dividiu em faixas, chamadas capitanias hereditárias, e que se estendia do litoral até o interior, a linha de Tordesilhas. Isso aqui também, gente, você poderia estar pesquisando no seu livro, não só querendo lembrar daquilo que foi explicado, mas nós estudamos isso também, falando sobre a divisão política do Brasil, onde começou lá na página 206. Então, você observando lá no comecinho da página 206, também, além do slide que eu mostrei para vocês, ele está falando aí de como era dividida as terras brasileiras. Então, eles eram divididos em faixas chamadas capitanias hereditárias. E, atualmente, como o território brasileiro está dividido. Então, você observando o mapa que temos aí na página 207, você iria contar quantos estados temos e se prestou atenção e anotou alguma coisa aí quando eu estava explicando, eu falei de cada região quantos estados tinham. Então, você ia anotando, ali você tinha como fazer sua continha, saber quantos estados tinha, ou você poderia olhar para a página 207 e contar quantos estados tem aqui no mapa das unidades federativas. Então, são 27 partes chamadas unidades federativas, que correspondem aos 26 estados e o Distrito Federal, tá? Então, são 26 estados e o Distrito Federal, onde está localizado a nossa capital brasileira, Brasília. Na questão 9, você iria observar o mapa e, em seguida, você... Ai, meu Deus, cadê a página? Volta a página. E, em seguida, você iria observar... Ela pulou para a página seguinte. E você ia observar o mapa. E, em seguida, você iria fazer a correspondência aí do mapa com o gráfico. Bem rápido aqui. Isso. Apareceu 1, 2, 3. Vamos lá, meu amor, apareça. Gravação. Pronto, aparecendo aqui, na página 222, você iria observar o mapa, o Brasil na América do Sul. Então, nós temos aqui os países da América do Sul, onde está localizado o país em que vivemos, que é o Brasil. Então, você iria completar o quadro de acordo com o nome dos estados brasileiros que fazem fronteira com os países sul-americanos indicados. Ou seja, com a Argentina, você iria observar aqui e ver quais os estados que fazem fronteira com a Argentina. Então, nós temos aqui Rio Grande do Sul, nós temos Santa Catarina e nós temos o estado do Paraná. Com o Paraguai, você iria observar aqui, nós temos Mato Grosso do Sul e também temos o Paraná, certo? Com o Uruguai, aqui, ó, nós só temos o Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Uruguai. E com a Bolívia, essa aqui está em amarelo, nós temos Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre, tá? Então, você observava aqui o país e quais os estados do Brasil que fazem fronteira com esses países, tá? Logo em seguida, você iria responder a questão 10. Em quais unidades político-federativas do Brasil você vive? Então, você iria responder aí em qual cidade, qual município, ou em qual cidade, qual estado
você faz parte, você mora, onde você vive. Então, você ia colocar Santa Cruz do Capibaribe e Pernambuco. Beleza? Então, vocês iam identificar aí o município em que a gente mora, Santa Cruz do Capibaribe, e o estado Pernambuco. Na página 223, eu pedi para vocês estarem... Vou botar aqui, Juan. Aí eu vou pegar, depois tá mandando o link no grupo, tá certo? Para você estar corrigindo bem direitinho. Na página 223, nós falamos aqui sobre o voto, né? Então, nós falando sobre o voto, nós temos como é o voto, se é facultativo, se é obrigatório. Então, tudo isso a gente falou para vocês na primeira parte, na primeira aula. Então, você iria ler aqui também está explicando aqui. No Brasil, o voto é direto e secreto. Isso quer dizer que o eleitor vota diretamente no candidato que escolheu como seu representante político, por exemplo, prefeito e vereador. O voto é secreto, ou seja, só saberemos em qual candidato o eleitor votou se ele quiser contar. O voto é obrigatório para todas as pessoas brasileiras alfabetizadas com idade de 18 a 70 anos. Em alguns casos, o voto é facultativo, isto é, a pessoa vota se quiser. Então, todas as respostas, elas estão aqui. Como é o voto no Brasil? Então, você iria dizer que o voto é direto e secreto, certo? Você iria pesquisar em quais casos o voto é facultativo e anotar o que descobriu. Que, no caso, ele é apenas para quem quiser votar. O voto facultativo é para quem quiser votar. Você acha que o voto secreto é bom ou ruim para o eleitor e explicar? Então, essa questão aqui é pessoal. Você é quem decide se você acha que é bom, se você acha que é ruim e dizer o porquê. A questão D também é uma questão pessoal. Então, você que dá a sua opinião. Então, não adianta cada um dizer aqui a sua opinião e um está discordando com o outro, que poderia acabar até em uma discussão maior, porque em relação a voto, futebol e religião, cada um tem a sua e isso não se discute, cada um tem o seu poder de escolha, tá? A gente não pode estar interferindo nas escolhas de ninguém. Em sua opinião, o que as pessoas devem fazer quando estão insatisfeitas com os representantes políticos? Também é uma questão pessoal. Você iria responder de acordo com a sua opinião. A 12ª questão você iria colocar no seu caderno. Mas me perguntaram se poderia responder no livro. Pode. Se você quiser responder no livro, você também pode estar respondendo no livro. É para responder no caderno, mas algumas pessoas acham melhor responder no livro, porque fica melhor quando for estudar. Aí você vê também a questão do tamanho de sua letra, da sua caligrafia. A administração do país, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios é feita por pessoas eleitas pela população. Outras pessoas são eleitas para elaborar as leis que vigoram no lugar onde vivemos. Então, na letra A, quem governa o Brasil onde vivemos? Então, você iria colocar aqui o nome do presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Quem elabora as leis do país, você iria pesquisar e colocar aqui quem são essas pessoas que elaboram as leis do país. Nós temos aí os deputados, o presidente também. Quem governa a unidade federativa onde você vive, ou seja, quem governa o estado de Pernambuco. Então, nós temos Paulo Câmara. Quem elabora as leis estaduais? Então, você também iria fazer a pesquisa, procurar saber quem é que elabora aqui as leis estaduais. Nós sabemos também que temos os deputados para elaborar essas leis estaduais junto com o governador. Quem governa o município onde você vive? Então, o município da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, como a maioria aqui mora na nossa cidade, então vai responder
do município de Santa Cruz. Nós temos aí do município também de Taquaritinga. Então, você vai colocar o nome do prefeito de Taquaritinga e de Santa Cruz do Capari, você vai colocar o nome do prefeito de Santa Cruz, no caso, Edson Vieira. Quem elabora as leis municipais? As leis municipais, elas são elaboradas pelo prefeito e pelos vereadores, como nós vimos e falamos aulas passadas e demos uma pincelada hoje sobre esse assunto. E o que são e para que servem as leis, gente? As leis, elas servem para quê? Para ser obedecidas. As leis, elas são feitas para melhorias do município, para melhorias do estado, melhorias do país. Então, elas são, como a gente faz na nossa sala, né? São, vamos dizer assim, combinados. Então, são coisas que são elaboradas, são leis que são elaboradas e que elas devem ser respeitadas e serem, como é que eu vou dizer, que a palavra sumiu agora da minha mente, ela tem que ser cumprida. Então, se a lei como nós estamos com a lei agora, município, tanto o município da Paraíba como do município de Pernambuco. Eu digo da Paraíba, gente, porque toda semana eu estou lá na casa de minha mãe. Então, é lei o uso de máscara. Então, essa lei, ela serve para quê? Por que é obrigatório o uso de máscara? Gente, é obrigatório porque é para a nossa prevenção, para a nossa saúde. E é uma lei que deve ser cumprida. Se não for cumprida, nós temos aí algumas penalidades. Então, toda lei ela tem que ser cumprida e tem que ter a sua penalização para aqueles que não a cumprem, tá? Vou interromper aqui já o compartilhamento. E a nossa correção, em seguida, ao final da aula, eu estarei colocando lá no canal do YouTube, estarei mandando para vocês o link.